Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, está iniciando o Papo Saúde de hoje. E nesse programa nós vamos abordar especialmente a campanha Março Azul Marinho, que visa conscientizar as pessoas sobre a importância, da prevenção e do tratamento do câncer coloretal. E quem eu estou recebendo aqui no estúdio hoje é o médico proctologista do Centro Hospitalar Santa Mônica, Enzo Taglietti. E nós vamos então conversar sobre esse tema, uma campanha ainda não tão conhecida, né, doutor? Isso aí. O mês de março foi adotado como o mês de prevenção do câncer do intestino fazem mais ou menos 4 anos. E como a gente teve a pandemia e outras coisas no meio aí também, acabou que ainda não é tão divulgado, né? Agora, obviamente está muito em voga porque a gente teve, né, casos como o Rei Pelé, a Preta Gil, a Simone, o Roberto Dinamite, e mais um monte de gente, né, o Pantera Negra, que tiveram câncer de intestino. Então, a doença acabou entrando na mídia de novo e aí o mês agora é oportuno para a gente poder divulgar, porque é uma doença que pode ser prevenida, né? Então, o câncer coloretal, né, que é como é difundido o mês Março Azul Marinho, a campanha Março Azul Marinho, é divulgada como mês de prevenção ao câncer coloretal. Seria câncer do intestino, de uma forma mais... Para simplificar, né, seria o câncer de intestino, né? O câncer de intestino, na verdade, ele é o segundo câncer mais comum nas mulheres, depois do câncer de mama, e ele fica em segundo, na maioria dos lugares, ou o terceiro dos homens, né? Perdendo apenas para câncer de próstata, em alguns estados para o câncer de pulmão. Como está se fumando menos agora, graças a Deus, então acaba que está ficando em segundo também, como a segunda causa mais comum de câncer, não melanoma, né? O câncer de pele ainda é o mais comum, mas dos que não são de pele, o mais comum é primeiro próstata e intestino no homem, e primeiro mama e depois intestino na mulher. Ou seja, ele afeta os dois, né? São pelo menos 45 a 50 mil casos novos por ano, estimados aqui no Brasil pelo INCA, né, uma estimativa do INCA, e a gente sabe que no mínimo a metade dessas pessoas vão acabar morrendo, porque o diagnóstico acaba acontecendo muito tarde. Então tem uma letalidade bem alta. Exatamente. É a quarta causa de morte mais comum por câncer, e ao contrário do que acontece quando o diagnóstico é feito precoce, que a gente consegue salvar praticamente 99%, mas no mínimo 90%, né, de cada 10, 9 vão se salvar, né? Então, realmente é uma doença grave e que a campanha visa dar essa visibilidade que, infelizmente, ainda esse tipo de câncer não tem, né? Tanto que nós falávamos antes, né, que o Março Azul Marinho é uma campanha ainda pouco conhecida pela população, né? Em comparação com outras campanhas, como Outubro Rosa, como Novembro Azul, né? Que as pessoas já entrou no calendário das pessoas, já fazer exame para prevenir. As pessoas já sempre lembram, né? Quando está chegando outubro, quando está chegando novembro, setembro amarelo também é uma data muito lembrada, e o Março Azul Marinho ainda não é tão comentado. Perfeito. A gente viu com o tempo que essas campanhas elas ajudam as pessoas a organizarem os calendários para fazer os exames e também a salvar muitas vidas, né? Para se ter uma ideia, só com a pandemia, a estimativa é que mais de 1 milhão de exames de prevenção de câncer do intestino tenham deixado de ser feitos, né? Que deveriam ter sido feitos e não foram feitos. Então, só com a pandemia a gente estima que tem 1 milhão de pessoas que não fizeram o exame e uma parte das pessoas poderá desenvolver câncer porque perdeu o momento de fazer naquele período, né? Por motivo de força maior. Então essa divulgação agora se torna muito importante para trazer de novo essa informação para as pessoas e permitir que elas possam buscar o médico, fazer pesquisa de sangue oculto e até colonoscopia, que seria o exame que melhor detecta, né, nos casos aí, para poder fazer a prevenção. E sobre esses exames, né, quais são as orientações que vocês passam de uma forma geral? Quais são, primeiramente, né, qual a idade que as pessoas devem já procurar fazer exames preventivos? E em casos de sintomas, né, quais são os sinais de alerta que podem indicar, assim, é o momento de procurar um médico especialista e fazer o exame, porque pode ser que seja um câncer ou alguma outra doença coloretal? Muito bem. Bom, assim, a gente tem que, depois eu vou separar em 2 partes, né? Uma, o paciente que vai fazer o exame quando não está sentindo nada, que seria o melhor exame, que é o preventivo mesmo, né? E a outra são sintomas que são sintomas possíveis de câncer, né? Então,
Vamos começar pelos sintomas, né? Os sintomas principais são sangramento no cocô, né? Perda de peso, alteração de funcionamento do intestino, né? Fazia cocô uma vez por dia, duas, começa a fazer mais vezes, ou às vezes começa a falhar dias, fica sem fazer, e não mudou nada na alimentação, mas o intestino começa a ficar diferente, dores na barriga, anemia sem uma origem muito clara, emagrecimento sem motivo, né? A pessoa começa a perder peso, não sabe de onde veio, dor no ânus, né? Então, esses são sintomas possíveis de câncer do intestino, né? Nesse caso, a pessoa deve procurar o médico imediatamente, porque são sintomas já de câncer do intestino. A parte mais legal dessa campanha, que eu acho, é conseguir passar para o paciente que o paciente deve procurar o médico antes de ter sintomas. Ele tem que tentar, de preferência, fazer o exame quando não está sentindo nada. Por quê? Porque o câncer do intestino, ao contrário da maioria dos cânceres, ele tem um comportamento mais ou menos previsível. Ele começa com uma lesãozinha pequena, que se chama pólipo. Essa lesãozinha se forma, depois ela vai crescendo devagarinho, e ao longo de alguns anos ela cresce até que ela degenera, ela se transforma num câncer. Mas no começo ela é um tumor benigno. E o exame, na verdade, quando pega nessa fase, ele evita mais de 95% dos casos. Então, se a pessoa fizer o exame a partir dos 45 anos, mesmo que não esteja sentindo nada, então a partir dos 45 anos, ou 10 anos antes do parente mais jovem que teve câncer. Por exemplo, o pai da pessoa teve câncer com 50 anos. A partir dos 40, ela fizeram o exame. Isso só um adendo, seria o câncer coloretal? Ou coloretal, não, coloretal. É que o câncer coloretal, o câncer do intestino, ele tem um comportamento meio semelhante na grande maioria dos casos, né? Uhum. Quando não é uma doença genética familiar, que a gente chama de polipose ou HNPCC, são doenças genéticas e são menos de 5% dos casos, tá? Então, 95% ou mais dos casos, eles são o que a gente chama de câncer esporádico. Ele é uma doença do envelhecimento, tá? Uhum. Esses casos aí, a gente consegue prevenir porque a gente consegue pegar o pólipo antes dele virar câncer. E aí o cara não vai ter câncer. Tirou o pólipo, não vai ter câncer, entendeu? Então a gente identifica o paciente que poderia ter um câncer, mas naquele caso ele vai ter tido o câncer dele evitado em 95% dos casos. Ou seja, de cada 100 pessoas que iam ter câncer, 95 não vão ter porque fizeram o exame no momento adequado. Uhum. Né? E essa é a grande vantagem, na verdade, do rastreamento para câncer de intestino, que é um pouquinho diferente dos outros rastreamentos, né? Nos outros a gente fala em achar o câncer quando ele é bem precoce, que daí aumenta muito o índice de cura. No câncer de intestino a gente consegue falar em evitar o câncer, que é a grande vantagem, na verdade. É melhor do que achar cedo, embora quando a gente acha o câncer de intestino cedo, a gente consegue curar 90% ou mais. Quando ele já está avançado, mais de 50% acaba morrendo da doença. Né? Então, doutor, tanto retirando o tumor benigno, né, nesse momento antes de se tornar um câncer, quanto o câncer num estágio inicial, nesse momento as pessoas já apresentam alguns sintomas ou realmente é a importância do exame preventivo sem apresentação dos sintomas? Então, nessa fase bem inicial, a maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. Né? Por isso que em alguns casos pode ser feito um rastreamento também com pesquisa de sangue oculto nas fezes, embora ele não seja o exame mais sensível, porque ele não vai pegar todos os tumores. Esses que são benignos às vezes não estão sangrando ainda, são pequenininhos e tal, então eles não vão aparecer, só vai aparecer na colonoscopia mesmo, entendeu? Mas é por isso que é importante fazer antes dos sintomas aparecerem. Claro, se o sintoma apareceu também não precisa ficar desesperado, né? Porque também tem um monte de outras possíveis causas, né? Pode ser uma inflamação, pode ser uma bactéria, pode ser divertículo, pode ser uma série de outras doenças do intestino. O mais importante é a pessoa procurar o médico. Quando teve algum tipo de sintoma, procura o médico. Uhum. Mas o exame preventivo é aquele que a gente faz quando não está sentindo nada mesmo, entendeu? Que a pessoa faz o exame para prevenir a doença, para evitar que ela apareça. Via de regra a partir dos 40 anos ou 10 anos antes de alguém da família que teve o câncer? A partir dos 45. 45. Isso. Era até 2017 a gente fazia a partir dos 50. Mas está tendo uma epidemia de câncer em pacientes jovens. Né? Visto, por exemplo, a Simonia, a Bretagil, são pacientes que são jovens, né? Antes de 50 anos e diagnosticaram um tumor. Então, hoje a gente já sabe que é benéfico fazer o exame aos 45.
Então, 45 é uma idade adequada. Ou se tem um histórico na família que tem câncer que começou muito cedo, né? Um familiar que teve câncer mais cedo ainda, então 10 anos antes do familiar mais jovem. Né? Então, eu tive um tio que teve câncer com 60 e o pai teve câncer com 40. Eu faço o exame aos 30, 10 anos antes. 10 anos antes. Isso aí. E na sua visão, doutor, ainda existe preconceito com relação a esse tipo de câncer? Como que a sociedade encara realmente essa enfermidade que afeta tantas pessoas, né? Como você falou, um dos cânceres mais comuns que nós temos hoje. Ainda existe preconceito, mas está muito menor, né? A população está mais esclarecida. Hoje, na verdade, com a melhora da informação, né? Esses programas, assim, por exemplo, como o programa de vocês que divulga a saúde, são programas que beneficiam muito a população, porque o paciente percebe que ele não tem por que sofrer, né? A gente não tem como evitar que a pessoa possa ter uma doença a não ser fazendo os exames antecipadamente. Então, hoje a gente quer viver mais, mas a gente também quer viver melhor. Ninguém quer ficar velho e doente, a gente quer ficar velho e saudável, ter uma vida boa, ter um envelhecimento bom, né? Então, está cada vez menos preconceito, tá? O pessoal está fazendo numa boa, o exame também é um exame feito sob sedação, o paciente não tem dor, tá? Ele faz dormindo o exame, é um exame rápido, os aparelhos estão melhores, hoje não tem mais perigos que antigamente as pessoas tinham dificuldade, passavam mal com a preparação, tinha risco de perfuração, isso hoje diminuiu muito, é muito raro acontecer problemas no exame. Então hoje o exame está seguro, o exame está mais fácil, o exame está mais disponível, tem em mais lugares, né? E os métodos de sedação, né, remédio para fazer o paciente dormir durante o exame estão melhores, então o paciente não tem sofrimento, não tem desconforto. Uhum. E se tratando dos grupos de risco da doença, você falou que tem a questão genética, né, que impacta muito, como a grande maioria dos cânceres. Eu queria que você comentasse o que pesa mais, se é esse fator genético, se são fatores ambientais, hábitos de vida, o que realmente faz com que o câncer seja mais provável de acontecer, né? E se tem grupos populacionais mais suscetíveis ao câncer de intestino. Muito bem. Bom, então, na verdade, o fator genético ele existe, né? Mas hoje a gente sabe que a carga genética que a pessoa tem, né, se chama genótipo, a pessoa nasce com isso aí, tá? Mas existe uma outra coisa que se chama fenótipo, que é a manifestação do que a gente tem. A gente tem um monte de coisa escrita dentro da gente, do nosso DNA, mas nem tudo vai se manifestar, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, no celular vários botões, né? Só que se eu não apertar, ele não vai ligar. Ele só vai ligar se eu apertar o botão. Uhum. Ou seja, o botão estava ali, o telefone tem a função, mas eu preciso apertar ele para ele funcionar. No câncer funciona da mesma maneira. A pessoa às vezes tem a genética. Se ela apertar o botão do câncer, ele tem mais chance de aparecer. Por exemplo, comendo carne e alimentos processados em excesso, principalmente gordura animal, né? Tá? Então, salame, bacon, embutido, comida congelada, ultraprocessados, que a gente chama, né? Hambúrguer congelado, coisas assim. Exagerando na gordura animal, fumando, a bebida alcoólica é um irritante direto, também em excesso ela acaba favorecendo o aparecimento do câncer do intestino. Uma vida sedentária, ou seja, com pouca atividade física. A obesidade aumenta muito o risco, mais de 8 vezes o risco de câncer. Algumas inflamações que podem acontecer no intestino, né, como doença inflamatória intestinal, também aumenta o risco. Essas manifestações, elas não são a causa do câncer, mas se a pessoa tem a genética, elas podem fazer com que o fenótipo se manifeste. Então, elas podem ligar aquele botãozinho lá e fazer o câncer aparecer. E o fator mais importante para ligar esse botãozinho, além desses outros, não é só esse. O mais importante é o envelhecimento. Então, o câncer é uma doença do envelhecimento. Todos nós, quanto mais velhos ficarmos, mais chance ele vai ter de ter algum tipo de câncer, né? O de intestino só tem quem quiser. Se fizer exame, vai prevenir, tá entendendo? Mas a gente deve fazer, independente de não comer carne, independente de estar no peso ideal, independente de não ter histórico na família, a idade é o fator principal. Então, aos 45 anos, a gente deve fazer o exame. Se a pessoa fez o exame e não tinha nada, o exame vale 10 anos. Faz de novo aos 55. E assim por diante, a gente faz o acompanhamento.
até os 85 anos, ou às vezes até um pouquinho mais, se a pessoa tiver uma saúde muito boa, pode até fazer um pouquinho mais para frente. Doutor, para nós finalizarmos, então, que mensagem você quer passar para as pessoas que nos acompanham, né? Nesse mês de conscientização, que a gente sabe que é o mês onde os esforços são mais fortes, né? Para essa importância da prevenção, para essa importância do diagnóstico precoce, do tratamento, mas a gente sabe que a prevenção tem que ocorrer durante todo o ano, né? Essa atenção, tanto quanto ao câncer do intestino, como a outros cânceres e demais doenças, né? Sempre tem que ter um cuidado permanente, né? Mas nesse mês onde os esforços estão mais voltados para o câncer do intestino, que mensagem você quer deixar para o público que nos acompanha, que vocês, como médicos, proctologistas e também no Centro Hospitalar Santa Mônica aqui, buscam fazer para que realmente a campanha seja efetiva e a gente diminua a incidência de casos de câncer do intestino? Bom, a primeira parte da mensagem, eu gostaria de agradecer então a oportunidade da entrevista para poder divulgar, né, que é uma coisa muito importante. E eu gostaria então de passar para o público que nos assiste aqui a seguinte informação. O mais importante de tudo é a gente tentar comer de forma adequada, alimentos frescos e naturais, com frutas e verduras junto na alimentação, tentar manter um peso mais ou menos adequado, não muito acima do normal, não abusar de bebida alcoólica, não fumar, fazer algum tipo de atividade física regular. E, a partir dos 45 anos, fazer os exames de rastreamento para câncer de intestino, independente da idade. Se o paciente apresentar sangramento, dor, perda de peso, anemia não explicada, mudança no funcionamento do intestino, procurar imediatamente o médico da sua confiança para que ele encaminhe para ser realizado o exame. Tá aí, então, todas as informações, né, relativas a esse tipo específico de câncer. Eu agradeço muito ao Dr. Enzo, que veio até aqui, se disponibilizou a vir falar sobre a campanha Março Azul Marinho e também a audiência de vocês, né? Então, fiquem atentos à importância da prevenção, sempre ficar atento aos possíveis sintomas que o doutor comentou aqui, né? Se você ou alguém da sua família está nesse período de fazer o exame preventivo ou está apresentando alguns desses sintomas, com certeza o melhor de fazer é procurar um médico especialista. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês que nos assistiram. Obrigado.